Hoje falarei sobre um assunto muito interessante e muito importante para a nossa vida terapêutica: traços de caráter. Sou Roseli Cisoto, docente da Uma Universidade Holística. O que é um traço de caráter? São atitudes defensivas que aprendemos para lidar com as situações de conflito. Nós temos 5 traços de caráter e eu vou estar falando sobre 2. Pensa, quando você estava lá no ventre materno, que era um local totalmente acolhedor, quentinho, confortável, e de repente essa gestante, de repente essa mãe passa por conflitos, medo, preocupações iminentes, relacionamentos abusivos, situações desconfortáveis, e todo esse acolhimento uterino foi sendo retirado. Esse local aconchegante, gostoso, macio, se tornou frio. Local sem vida. Por quê? Todos esses nutrientes foram para a periferia do corpo da mãe. E aí nasce um primeiro traço de caráter chamado esquizoide. O esquizoide tem como dor, uma dor latente, a rejeição. Desde a concepção ele foi rejeitado. Não que a mãe não o quisesse, muito pelo contrário. Ela tinha que a preocupação de ganhar o pão de cada dia, preocupação com os demais filhos muitas vezes, a preocupação com o próprio corpo físico, que muitas vezes havia uma trombose, uma lesão, e aquele conflito que a mãe passou, tudo isso foi passado para a criança. E esse traço de caráter perdura ao longo da nossa existência, né? Então, o esquizoide, ele se sente rejeitado. Aí, você nasceu, né? Foi acalentado, né? Teve a proteção materna, né? Da amamentação, e nessa fase importante da amamentação, nasce um outro caractere, o oral. Por que o oral? O oral, ele depende da mãe, né? O bebê depende da mãe, depende da nutrição. Mas mamãe está na cozinha, por que eu não posso estar na cozinha com ela? A cozinha é perigosa, tem fogo, tem faca, mas ela está lá e me abandonou aqui. Mamãe foi para o trabalho, tem outra pessoa cuidando de mim, mas eu estou me sentindo abandonado. Cadê minha mãe? Eu quero carinho, preciso de carícia. Então você foi desenvolvendo um novo caractere, o oral. Existem 2 expressões do oral. A expressão, né, excessiva do oral, que é onde a pessoa vai ser compulsiva, gulosa, ela precisa tudo experimentar, como uma criança, um bebezinho, tudo põe na boca para experimentar. E essa pessoa acaba, né, encorpando mais, porque tem uma ingestão maior de calorias. E existe, né, o oral em falta. Na verdade, ele vai ter um aspecto de carência muito forte, e mesmo que ele venha a ingerir uma quantidade maior de caloria, né, um pouquinho mais guloso, esse não tem a predisposição a aumentar o peso. E quantas vezes fala, faço dieta e não emagreço 1 grama, porque esse aspecto está dominante na sua personalidade. Então, eu diria, o Reich, ele observou isso nos seus pacientes. Observava que, segundo a teoria freudiana, a psicanálise, que é a teoria da fala, né, a terapia através da fala, ainda não era o suficiente, precisava ter uma coisinha a mais. Olhar com olhos de quem queira ver mais, né, o paciente, no nosso caso, o cliente. Olhar com olhos de quem vê o jeito de ser, a maneira de se expressar, e a dor do oral é o abandono. Então, lembrando, todos nós temos na nossa essência todos os 5 traços de caráter. Roseli, eu fiquei curiosa, quais são os outros, né? Nós temos o esquizoide, o oral, o masoquista, o rígido e o psicopata. Tem gente que se assusta. Psicopata não é o psicopata psicótico, é o psicopata neurótico. E esses traços são importantes, né, nascer da nossa evolução. Eu diria que os traços importantes são do 0 ano, aliás, da concepção, desde que você foi concebido lá no ventre uterino,
até os 5 anos de idade, onde é a formação da criança. Se pegássemos uma outra linguagem, a antroposofia, eu diria que o primeiro setênio da vida, ele é marcante na nossa constituição. Então, lembrando, se eu quero tratar esse traço esquizoide, eu busco perceber as relações às quais eu sou rejeitada. E, se eu quiser tratar esse traço oral, as situações onde eu me sinto abandonada. E buscando compensar, e buscar, nos encaminhar para as coisas mais importantes. O oral é comunicativo, o esquizoide é extremamente inteligente, com capacidade mental muito forte. Então, buscar as maiores virtudes. Gratidão.